Olá, deusas sacerdotisas, sejam bem-vindas a mais uma aula do módulo Manto Carmesim. Dessa vez, o nosso tema é a mulher oráculo. Nós iremos adentrar, nos aprofundar no ciclo feminino, compreender o que é toda essa dança que compõe um ciclo menstrual e um ciclo ovulatório, para que então a gente possa mergulhar nos saberes, nos mistérios do ventre, nos mistérios do sangue. Então, para a gente entender o que é a lua, o que é a menstruação, o que é essa potência cíclica feminina, nós iremos adentrar toda essa magia que contempla o nosso ciclo menstrual como um todo. E vamos alinhar os nossos saberes do nosso ventre com a lua externa. Então, a gente vai trazer aqui nessa aula essa conexão da lua do nosso ventre com a lua externa, né? Com todos os arquétipos da natureza. Nós vamos espelhar o nosso ciclo hormonal, menstrual e ovulatório com o ciclo da natureza, o ciclo da terra, o ciclo da lua. E é dessa forma que a gente vai compreender o nosso ciclo menstrual como um grande oráculo, né? É dessa forma que nós iremos adentrar a potencialidade da mulher oráculo, né? Que nós vamos entrar um mundo, né, de autopercepção, de autoconhecimento, através de todos os registros planetários que residem aí no nosso ventre, que residem nas nossas memórias celulares. Ok? Então aqui eu já comecei essa brincadeirinha com vocês. Vocês podem também pegar uma cartolina, uma folha, ou então dividir em 4 folhas, porque em cada um dessas fases lunares, em cada um desses aspectos lunares, a gente vai trazer muita informação, tá? Aqui eu vou fazer um diagrama bem rápido para vocês podem ter aí em mãos, né? Pause esse vídeo e busquem 4 folhas sulfites ou uma folha de cartolina para a gente poder fazer esse movimento juntas. Então, nós vamos iniciar aqui na lua nova, ok? Então, essa lua nova, ela representa o zero, ela representa o início, assim como a nossa menstruação. Então, eu já vou começar a mapear o nosso ciclo menstrual através do primeiro dia de sangue. Vocês conseguem ver a gotinha? Sim, joia. Então, na nossa menstruação, ela se acopla à medicina da lua nova por ser esse início, né? Então, nós, na mandala lunar, ali no nosso diagrama lunar, no nosso diário vermelho, a gente começa a contabilizar o nosso ciclo a partir do dia 1 do sangramento. Então, nosso dia 1, o nosso novo ciclo, se inicia a partir do primeiro dia de sangue. Então, é dessa forma que a gente acopla a lua nova ao nosso ciclo menstrual. E cada vez mais que a gente for se conectando com os ritmos lunares, a gente vai compreendendo os ritmos internos do nosso próprio corpo, né? E a gente vai cada vez mais tendo esse caminho de autoconhecimento aberto, né? Vai cada vez mais tateando a nossa própria essência, a nossa própria verdade e conseguindo gestionar a nossa própria saúde. Porque quando a gente integra a nossa psique, a nossa alma, a nossa energia com o todo que habita o cosmos, né, com toda a medicina da natureza, a gente também está fazendo um caminho de retorno à nossa própria saúde, né, de autogestão à nossa própria saúde. Então aqui a lua nova, todos os arquétipos que a gente pode trazer para a lua nova, né, unindo a nossa menstruação, são arquétipos de interiorização, né? A gente inicia a partir do zero, a partir do novo, né? Então, assim como a lua está no momento escuro, a nossa menstruação também nos pede para que a gente entre no nosso casulo interior, né? Que a gente adentre o nosso mundo subterrâneo, para que a gente possa estar ali contemplando a nossa própria essência, né? Espelhando a nossa psique, espelhando a nossa intuição, o nosso consciente e o nosso inconsciente. Nesse momento de vulnerabilidade, nesse momento menstrual, é onde nós estamos com os nossos hormônios, né, uma baixa hormonal. Então a gente vai trazer aqui também esse lugar da nossa lua do ventre. Eu até deixei aqui para vocês conseguirem ver que tudo que eu vou colocar dentro desse primeiro círculo diz referência ao nosso ciclo menstrual, a nossa lua interna. E para fora, a nossa lua externa, tá bom?
Então, nesse momento da menstruação, é um momento onde os nossos hormônios que compõem essa dança do ventre, essa dança cíclica da ovulação e da menstruação, é onde os nossos hormônios estão mais baixos, onde a nossa temperatura também cai. Então, é um momento onde a gente está interiorizado. Então, assim como a lua, os animais da natureza, nesse momento da lua escura, da noite escura, eles estão também para dentro, eles estão nas suas tocas, eles estão recolhidos. É por isso que esse momento a gente utiliza como arquétipo das 0 horas, 00 AM. Então é como a meia-noite, né? O início de um novo dia, né? Nós também podemos trazer aqui como um arquétipo da natureza para esse momento da lua nova, para esse momento de menstruação, o inverno. Então, você vê aqui inverno. Porque é um momento onde as nossas estações, onde a própria Terra volta a ser semente, né? Para a partir desse momento vicejar um novo ciclo. Então a gente pode começar a caminhar o nosso ciclo menstrual como uma fonte de sabedoria que se conecta com a sabedoria da Terra, né? E nós vamos fazer isso ao longo de todo esse caminho, né? Vamos adentrar aí um portal, receber esse caminho do nosso ciclo. Nós vamos caminhar um ciclo inteiro aqui dentro dessa aula. Então, a partir da lua nova, nós entramos no inverno, nós entramos no novo dia, nós entramos também a partir da direção sul. Vou pôr aqui, direção sul. Assim como a medicina da semente. Ok? Então, tudo que compõe esse momento da lua nova, esse momento de menstruação, tá nos trazendo como oráculo esse retorno à casa, certo? Então, a lua é escura, a noite é escura, os nossos hormônios estão com uma baixa hormonal, a nossa energia, ela também vem com uma baixa energética, né? Nós estamos ali com o véu mais fino entre o mundo espiritual, o mundo energético, o mundo mental, o mundo físico, né? Então, nós estamos num momento de mais cansaço, no momento de recolhimento, no momento onde a nossa psique está mais aflorada, por isso até que nas culturas matriarcais chamavam o nosso sangue de mana de vida e o elixir da imortalidade, porque é a partir desse momento da menstruação que nós reiniciamos um novo ciclo, né? Então nós temos a potencialidade de nos reinventar, né? De renascer, é o ciclo de vida, morte e vida. Cada vez que a gente dá uma volta, a gente renasce. A cada menstruação a gente renasce. Cada menstruação é uma oportunidade para a gente reconectar, recomeçar e renascer. Então, nosso ciclo de vida, morte e vida vem desde os nossos ventres, né? Esse poder de resiliência, esse poder de se regenerar. Vem aí compondo o nosso organismo biológico como mulheres aqui caminhantes dessa terra. Certo? Então, é muito lindo esse primeiro momento de menstruação, esse momento de reconexão e de centramento conosco mesmo, né? Esse momento de estarmos conosco mesmo, de nos alinharmos a nós mesmas, né? E ficam aí algumas reflexões. Como que nós estamos cuidando desse momento tão oportuno e tão inerente à nossa vivência como mulheres, né? Então, é a partir desse momento, como que nós vamos iniciar o novo ciclo? Como que nós estamos cuidando dessa nova oportunidade que temos para vivenciar a nossa vida, né? Então, como que nós estamos acolhendo esse momento de menstruação dentro do nosso corpo, né? Dentro da nossa própria vivência. Porque quando a gente vive como se isso não tivesse acontecendo, nós estamos negando uma parte completamente inerente da nossa vivência como mulheres. Então, como que nós queremos nos empoderarmos se a gente não olhar para as questões que são nossas, né? Como que a gente quer ter a nossa verticalidade se a gente prefere nublar questões que são propriamente ditas referentes aos corpos que sangram, né? As corpas biologicamente femininas, certo? E bom, é isso. A gente vai falar muito sobre menstruação aqui nesse primeiro ciclo, nesse módulo do manto carmesim. Então, aqui a gente tem várias formas de se cuidar, de autocuidado. A nossa primeira conexão, os nossos primeiros 4 módulos trazem esse arquétipo da terra,
atuar esse arquétipo do sul, esse arquétipo do sangue. Vocês vão ver como que a nossa formação ela vai também espiralando e fazendo esse movimento cíclico junto com a lua. E é por isso que a gente vai se conectando com cada um desses arquétipos, tá? Aqui, na nossa lua nova, no momento da menstruação, nós também nos conectamos com os animais de poder. Vocês têm alguma ideia de qual é o animal de poder da lua nova, da nossa menstruação? Dentro do xamanismo, né, nós podemos conectar a nossa menstruação com a medicina da serpente. A serpente, que por muito é vista como aquela coisa do pecado original, né? Como vista como uma coisa impura, uma coisa ruim. Mas desde os tempos matriarcais, desde os primórdios, a serpente ela é vista como símbolo da medicina. A própria medicina convencional, ela utiliza do símbolo da serpente emplumada, né? Com asas, como símbolo aí, sim, da ciência, né? E nós também podemos compreender a medicina da serpente. Então, essa serpente que entra o mais profundo da terra, ela perfura as camadas mais úmidas, mais escuras da terra, se conecta com o centro, com o ventre da mãe terra, para então, através de um impulso, né, ela conseguir descamar, ela retira toda a sua pele, ela se renova, se encolhendo. Então, a serpente, para fazer essa troca de pele, assim como nós, mulheres, quando chegamos nesse momento de morte / renascimento, que é o nosso ciclo menstrual, quando a gente chega nessa fase menstrual, a gente também se recolhe, a nossa energia, ela cessa, os nossos hormônios, eles baixam, né? A própria conexão lunar, ela também se torna uma lua que não somos capazes de ver no céu, torna-se então uma noite escura, e assim como a serpente, ela também se encolhe para dar um impulso e descamar, romper essa conexão com o ciclo antigo, com a sua pele antiga, e dar vida ao novo ciclo. Então é dessa forma que a gente caminha para nossa lua crescente. Então aqui no hemisfério sul, toda vez que a gente vê a lua no formato de C mesmo, como crescente, a gente está vendo uma lua que dia após dia o seu brilho luminoso ele aumenta, aumenta, aumenta. Já no hemisfério norte, ela é o contrário, né? Então a lua ela tá do lado contrário, ela é um C invertido, e a sua fonte luminosa ela vai crescendo de uma forma contrária, né? Então como esse momento digital fornece que esse nosso encontro possa ser recebido e brindado por todos os lugares, cada cantinho, né, os 4 cantinhos cardeais do planeta. Então não sei de que lugar você está aí me assistindo, mas o que importa referente à nossa lua crescente é esse movimento de brilho contínuo, tá? Então se você observar a lua dia após dia, de que forma que ela está crescendo, ok? Então aqui no nosso hemisfério sul, aqui nós que estamos no Brasil, a gente vai poder ver então esse C crescendo cada vez mais. Dentro do nosso ventre, nós estamos numa fase folicular. Então o que acontece? Os nossos hormônios, eles começam a se conectar. Desde da nossa mente, nosso cérebro manda informações para o nosso ventre e eles se conectam. Então o cérebro, ele vai trocar essas informações de 2 formas. Primeiro, o cérebro ele vai enviar o hormônio folículo estimulante para o nosso ventre. Você pode encontrar esse hormônio como FSH, tá? É uma sigla em inglês, mas significa que é esse hormônio folículo estimulante que ele envia para o nosso útero, e o nosso útero então começa a liberar o estrogênio. Então, aqui na menstruação, até a nossa fase crescente, a nossa fase FSH, deixa eu colocar aqui, FSH, de subida com o estrogênio. Ok? Então, nós estamos nesse momento da nossa lua interna numa subida. E olha só como a gente consegue conectar com a própria lua, que também sai do seu mundo escuro, sai do seu mundo subterrâneo e começa a vicejar, começa a espiralar para fora, né? Ela rompe essa casca da semente do seu mundo interior e
conecta com o brilho do sol, né? Então ela se conecta com a potência da vida. Então é nesse movimento onde os nossos hormônios FSH e estrogênio estão sendo liberados, é que o nosso pulso de vida começa também a crescer. É dessa maneira que os folículos que estão ali nos nossos ovários, sendo guardados desde que estamos no ventre da nossa mãe, né? Então uma mulher, ela nasce com todos os seus folículos prontos para serem desenvolvidos. Então é nesse momento do nosso ciclo, onde a gente está fazendo esse impulso, né? A gente está saindo de dentro do nosso mundo interno, nesse movimento ao sol, é que os nossos folículos começam a desenvolver. Alguns deles, apenas um folículo vai ser desenvolvido por completo para chegar então na nossa ovulação, certo? Então é nesse momento, nessa fase de transição aqui da lua crescente, né? Que a gente está com a nossa disposição aumentando, com a nossa energia retomando a criatividade. É um momento da gente potencializar, dar andamento aos nossos projetos. É um momento onde a nossa criança interior, ela se predispõe, ela se abre. A nossa donzela, a nossa menina, o arquétipo da lua crescente, ela vem carregando também esse arquétipo da menina, esse arquétipo da donzela. Porque é um momento do nascer, né? É um momento onde a gente sai do nosso casulo e começa a dar os primeiros passos em direção a esse terreno fértil e estável. É por isso que a gente dá o arquétipo também, a gente sai aqui do 00 AM e aqui a gente vem ao 6 AM, tá? Então é o amanhecer. É esse momento de nascimento, né? A gente também põe como um arquétipo a direção leste. Então, o Sol, ele nasce na direção leste. Então, é esse primeiro movimento. Nosso ciclo interno, nossa lua interna, ela tá nesse momento folicular, tá? Então, a gente pode chamar aqui de folicular, onde estamos desenvolvendo a nossa potencialidade, né? Então, a gente trazendo também os arquétipos da Terra, a Terra ela sai desse inverno, desse momento de interiorização e começa a florescer. A gente chega na nossa lua crescente também com o arquétipo da primavera. Direção leste. E aqui a gente no arquétipo da natureza também como um broto, né? A gente rompeu ali aquela casquinha da semente, começamos a ter as nossas primeiras folhinhas, a realizar esse caminho cada vez mais de amadurecimento, assim como os nossos folículos também eles começam a ser desenvolvidos. Então aqui vou colocar as primeiras folhinhas no nosso brotinho, tá? E tudo isso se desenvolve desde a nossa psique, a gente utiliza de toda essa potencialidade cíclica da própria Terra, da própria Lua e do nosso ventre feminino como um agente de autoconhecimento, né? Então a gente está atuando com todas essas questões na nossa psique, na nossa alma, né, no nosso instinto feminino, a gente se conecta com esses arquétipos desde um lugar muito profundo, com que faz com que o nosso autoconhecimento ele seja integrativo, com que faz com que o nosso autoconhecimento ele venha desde camadas sutis, né, ele venha fazendo ciência à nossa própria consciência, ele venha, né, bailando com algo que não é explicável, né? Então, se a gente pega o nosso ciclo menstrual através dos estudos convencionais, da medicina convencional, a gente só iria falar que nesse momento os nossos folículos estão sendo desenvolvidos. Mas o que isso significa para a alma feminina? O que significa quando o nosso corpo está completamente trabalhando, onde o nosso cérebro se conecta com o nosso ventre, com o nosso útero, onde eles trocam essa informação para começar a desenvolver um folículo. O que isso representa para a nossa alma feminina, né? O quanto a gente pode se beneficiar dessa energia? Como que a gente pode adentrar o nosso campo como um todo? Como que a gente pode, então, utilizar como uma oportunidade de crescimento, né? Então a gente pode alavancar os nossos projetos, a gente pode dar continuidade a todas as questões que ficaram estagnadas, que ficaram em repouso na nossa menstruação, a gente pode retomar, né, esse caminho ao sol, né? A gente retoma a nossa vida, a gente renasce. Então, a partir ali das 6 da manhã, na primavera, nosso brotinho cada vez mais tendo suas folhinhas. Então, a gente faz esse movimento, né? E cada vez mais que a gente compreende o nosso ventre, a nossa lua do ventre, a gente vai se conectando com a lua de fora.
né? Então, nossa, como eu tô com muita energia hoje, ou como eu tive pouca energia ontem, né? Ser cíclica é uma dádiva, né? São as potencialidades de cada momento cíclico do nosso ventre, né? Então, não é uma oscilação, e sim uma ondulação. Quando a gente compreende tudo o que vem com os nossos sentimentos, nós criamos a nossa base fértil, não é mesmo? Então eu sei que naquele momento, há 3 dias atrás, quando eu estava na minha lua nova, quando eu estava na minha lua interna, na minha menstruação, eu estava com uma energia baixa realmente. E o que foi que aconteceu que hoje eu já estou melhor, né? O que foi que aconteceu que hoje eu estou disposta? Então não é assim do nada, não é uma oscilação. E sim a gente vai compreendendo. Ah, eu saí do momento de descanso, então é nesse momento que eu estou para fora que eu vou realmente utilizar dessa energia. Vou utilizar dessa energia para criar, para florescer, né, para vicejar. E é dessa forma que eu vou me conectando com o todo, é dessa forma que eu contemplo a natureza, é dessa forma que eu vejo a natureza em mim, a natureza que me habita, e eu vejo a beleza da natureza do lado de fora. É dessa forma que eu me comunico com o tempo interno e com o tempo externo, é dessa forma que eu me desenvolvo na vida, com a minha potencialidade como mulher, a minha potencialidade de habitar um ventre feminino, né? Então tudo isso a gente tá falando de energias, mas que contemplam a nossa saúde como um todo, né? Por que que aqui, nesse momento, as minhas emoções são outras, né? O meu corpo reage de uma outra forma, né? O meu corpo inteiro está trabalhando para desenvolver os folículos, né? Então, de que forma que eu sinto a minha pele, de que forma a minha pele se torna, de que forma o meu organismo se comunica comigo nesse momento, né? Então, quando a gente faz esse caminho de autoconhecimento integrativo, a gente está gestionando não só o nosso autoconhecimento, como a nossa saúde. A gente está fazendo um caminho de bem-estar para a nossa psique, para a nossa consciência, né? É dessa forma, bailando essa dança cíclica que habita o cosmos por completo, né? Ou então o universo e os planetas compondo aquela dança, e a Terra e a Lua e o Sol compondo uma dança também, nós como mulheres estamos compondo nossa dança interna, nossa lua interna. Então é muito, muito lindo poder se reconectar com saberes que residem dentro de nós, né? Então nós somos essa lua, nós somos essa terra, nós somos os arquétipos. Então a lua, para ela fazer um retorno, né, para ela fazer um caminho, um ciclo completo, ela tem 28 dias. Um ciclo feminino também se baseia em 28 dias, né? A gente pode ter um ciclo regular, normal, ele tem em torno de 25 dias a 35 dias. Então nós vamos dançando com a lua, né? E o que significa cada uma dessas facetas para minha lua, né? Para minha luz inconsciente e a minha luz consciente, né? Como que eu posso gestionar a minha alma feminina? Como que eu posso trazer luz, trazer consciência a partir da minha psique inconsciente, né? Então é dessa forma que a gente vai trazendo estrutura para os nossos sentimentos, que a gente vai trazendo consciência para as nossas emoções, para as nossas alterações físicas também, né? Então por que que ontem eu estive tão cansada e hoje eu tenho tanto fôlego de vida? Né? Será mesmo que eles tinham razão sobre as mulheres serem tão instáveis, que não são confiáveis, não têm direito de fazer parte da sociedade? Ou será que eles nublaram uma potencialidade tão forte feminina, né, com medo de perder os seus poderes, né? Então, quando a gente se conecta com o todo, a gente percebe o quão divina nós somos, né? Nós adentramos a nossa divindade. O animal de poder que contempla o arquétipo da medicina da lua crescente, da medicina folicular, da medicina da donzela, da primavera, então, dentro do xamanismo, a águia. Né? Então, esse animal que se põe no topo da montanha, que tem uma visão ampla, né? Que alça voos aí a quilômetros de distância da Terra, ela vem trazendo esse chamado da força de ação, né? De abrir as nossas asas, de ancorar os nossos voos, né? De se permitir fazer esse caminho, né, de impulso à própria vida. Então, vou colocar aqui a medicina da águia no leste, para contemplar todos esses arquétipos que residem na nossa psique. E assim nós alçamos voos, seguimos nossos caminhos em direção agora
a lua crescente. Então, esse momento da lua crescente, o que aconteceu na nossa lua interna? Os nossos folículos, eles já se desenvolveram, então o estrogênio, a nossa ondulação de estrogênio, ela sobe, ela tem um pico de estrogênio, e é nesse momento onde há esse pico de estrogênio que o nosso ventre se comunica com o nosso cérebro. O nosso ventre agora também vai começar a liberar progesterona. Aqui. Progesterona, tá? E é nesse momento da lua cheia que nós temos o ápice da nossa temperatura, que nós temos o ápice da nossa energia criativa, que nós temos o ápice desse impulso para que um daqueles folículos que vieram crescendo junto à lua externa, eles estejam completamente desenvolvidos e agora eles sejam liberados das nossas trompas, fazendo então a ovulação em intermédio e conexão com a lua cheia. Então a lua cheia, para a natureza, essa lua externa, ela simboliza esse momento onde a noite ela é mais brilhante, onde os animais eles saem para festejar, para acasalar, e onde também na lua interna nós estamos nesse impulso de vida, né? Nós estamos com a semente da vida pronta para ser alquimizada, né? Então os arquétipos que embalam a lua cheia e a ovulação do ciclo menstrual e ovulatório feminino são os arquétipos da mãe nutridora. Então aqui quando a gente sai dessa donzela, dessa menina com todos os impulsos de vida, a gente começa a fazer essa transição, uma vez que nós somos todos esses arquétipos, né? Então tem mulheres que passam toda uma jornada de vida terrena embalsamadas em um único arquétipo, né? Se sentindo sempre a mocinha, né? Aí vai passando os anos, tem as suas idades, as suas voltas solares aí acontecendo, e ela se mantém nesse lugar da vítima, da donzela, até mesmo por um padrão de estereótipo da sociedade, né, da mulher sempre jovem, da mulher sempre bonita, da mulher impecável, da mulher estável, fechada, calada, que sorri a cena, né? Então, existem modelos patriarcais de verticalidade em cada um dos arquétipos que nos desfragmenta. E quando a gente começa a compreender essa roda medicinal feminina, quando a gente consegue entender que nós somos todas elas, nós somos a lua nova, nós somos a lua cheia, nós somos a donzela crescente, assim como nós somos a mãe nutridora da lua cheia, né, essa mulher que está independente da concepção ou não, mas que está ovulando, né? Nós compreendemos toda a nossa potencialidade como mulheres, nós compreendemos as oportunidades cíclicas que nós temos ao longo do nosso caminho. Então, nesse momento de lua cheia, uma lua cheia interna da nossa ovulação, é um momento propício para a criação de novos projetos, é um momento propício para estar para fora, para se expressar, é um momento onde realmente dentro dos nossos ovários, aquela célula, aquele folículo que foi desenvolvido, que está maduro o suficiente para ser liberado das trompas, toma esse impulso, né? Se joga ao novo. Então nós estamos com toda essa energia também propensa para o lado de fora, nós estamos nos conectando com o todo, né? Se nós estamos ovulando, é um momento mais magnético da mulher, é um momento onde a gente gosta de dançar, um momento onde a gente se sente mais bonita, onde a nossa pele fica mais brilhante, nosso cabelo se torna mais brilhante, onde toda alteração de todas as camadas do nosso ser a gente consegue visualizar, né? Então no físico interno, a gente está brotando uma semente, né? No nosso físico externo, a nossa pele se manifesta, né? Nas nossas emoções, são emoções que são mais radiantes, são emoções para fora, a gente quer se conectar com as outras pessoas, a gente quer falar com as outras pessoas, a gente tá com os nossos feromônios também ali sendo produzidos, porque nós estamos nesse momento de magnitude. E quando a gente fala disso, desse momento para fora, desse momento de expansão e de criação, não é somente para gerar filhos, o que é uma grande potencialidade, né? Qual o nosso medo de sermos férteis, né? Qual o medo da mulher contemporânea que precisa se medicalizar para inibir tudo isso? Uma vez que a gente toma um composto médico, um hormonal sintético,
para apaziguar, para que todos os dias eu tenha o mesmo índice de hormônio dentro de mim, eu perco toda essa estrutura arquetípica, porque eu não tenho mais uma dança hormonal. Eu não vou chegar na minha ovulação com um pico de estrogênio e começar a liberar progesterona, porque eu estou emancipada, eu estou diariamente tomando a mesma dose hormonal. Então, não sou uma mulher cíclica se eu me medicalizo, né? Não sou uma mulher que caminho o autoconhecimento através do meu instinto e da minha natureza feminina se eu me medicalizo para inibir a minha própria fertilidade, né? Então, quando a gente chega nesse momento de ovulação, eu posso gerar filhos e criar projetos, desenvolver sonhos, manifestar a minha realidade através de tudo o que eu venho, tudo que eu trago, né? De tudo que eu sou. Então, esse é o momento que a gente se conecta com o verão. Então, o arquétipo da Terra é o verão. Esse momento solar, esse momento expansivo, esse momento que tá todo mundo para fora, que tá todo mundo brilhando, é o verão. É também o norte. Então, toda a nossa visão, né, dentro do xamanismo, o norte é como o caminho da sua missão de vida. Então, é esse lugar onde você se põe. Até as próprias bússolas, né, a gente sempre segue uma bússola ali apontando para o norte para a gente conseguir ter compreendimento dos nossos caminhos, né. Então, aqui nessa ovulação, nessa semente de vida, né, que nós estamos gerando dentro do nosso caldeirão alquímico, nós como mulheres estamos no momento ápice do florescimento. Então aqui a gente deixou de ser um brotinho, né, nosso brotinho, e estamos florindo. Achei uma flor bem incrível. Porque antes da natureza dar os seus frutos, ela primeiro floresce. Então, nesse momento da nossa lua cheia interna, né, nesse momento de ovulação, é o momento onde nós estamos conectadas com esse florescimento, onde nós estamos abertas, onde o cheiro da mulher é diferente, onde nós estamos mais doces também, né? Então até o nosso pH vaginal ele se modifica e se torna mais alcalino nesse momento da ovulação, né? Para que a vida possa se manifestar dentro de nós, né? Então os espermatozoides eles só sobrevivem ao longo de todo o nosso ciclo nesse momento da ovulação. Porque a gente se prepara para receber a vida, né? O nosso corpo, ele é muito sábio, ele é muito sagrado, ele tem um biodinamismo especial dentro dele, conectado com a fonte da sabedoria da vida. Então, esse é o único momento do nosso ciclo que somos férteis. Então, por que a gente se medicaliza diariamente por conta disso, né? A gente vai ter uma aula para falar só sobre anticoncepcional, os tipos de anticoncepcional que existem, tanto hormonais quanto não hormonais, para que vocês possam também ter conhecimento de toda essa etapa histórica de aniquilação à fertilidade feminina, para que a gente possa também ter a percepção de fertilidade de uma forma consciente e natural, para que vocês possam também ter informações quando chegam mulheres até vocês que estejam utilizando algum desses métodos. E aí a gente vai seguir, sim, falando um pouquinho sobre tudo. Vocês viram já na aula introdutória que tem muita coisa pra gente descobrir e adentrar referente ao sangue menstrual. E esse primeiro contato com a sacralidade do nosso ciclo menstrual traz muitos insights, né? Como que a gente pode ser todas elas, como que a gente acaba de sair de um momento de desenvolvimento para sermos essa magnitude, né? Para estarmos magnetizando o nosso próprio caminho, né? E florescendo a cada passo. Então é um momento muito lindo também. Aqui, o arquétipo das horas, né? Dessa volta solar seria como um meio-dia, né? 12 AM. Porque eu coloquei 00 lá. Então 12 AM é aqui. Será que tá certo, gente? Meio-dia. 12 PM, né? Meio-dia. Beleza? Então, muito lindo, né? Como a gente consegue fazer uma ondulação dentro do nosso ciclo. Olha só como aqui a gente tá numa ovulação. Esses asteriscos representam o óvulo. Pronto para ser liberado. E a gente faz toda essa dança compondo o nosso ciclo menstrual. O animal de poder desse momento de ovulação e da lua cheia dentro da roda xamânica
é o beija-flor. Então, o beija-flor, ele é visto como um mensageiro dos portais de ascensão, né? Dos portais espirituais, dos portais ascensionados. Então, quando a gente vê um beija-flor, ele tá trazendo uma mensagem dos céus para nós, né? E é nesse momento da ovulação que nós nos conectamos com essa libido de vida, né? Com essa vitalidade total, com essa comunicação como uma mãe mesmo, né? Onde a gente tá no ápice do nosso brilho, assim como a lua cheia, né? Na sua esfera perfeita e luminosa, nós como mulheres também estamos nessa potencialidade e temos um mensageiro, um guardião dos mundos espirituais, que é o beija-flor, como o arquétipo que nos brinda nesse momento de ovulação. Então, qual é o nosso medo de sermos férteis, né? Qual é o nosso medo de pertencer à nossa fertilidade, né? Qual é o nosso medo de crescimento? Porque a fertilidade, assim como um solo fértil, é aquele solo que vai florir, que vai trazer frutos, que vai trazer ervas medicinais, que vai trazer cura. E nós temos essa potencialidade dentro do nosso ventre, né? Nós somos geradoras de vida. E quando a gente fala de geradoras de vida, é uma manifestação até para a nossa própria vida, porque é um ciclo menstrual que diz respeito ao nosso corpo. Então, quando a gente gestiona os nossos direitos sexuais e reprodutivos, nós também podemos ter essa capacidade de gestionar a nossa própria saúde, né? Nós nos tornamos responsáveis e autônomas da nossa saúde e dos nossos direitos reprodutivos. Então, é um momento muito lindo da gente se conectar na nossa psique com a expansão, né? Como é bom poder me expandir, como é bom estar no ápice do meu florescimento, né? E que acontece mês a mês. Então, todos os meses eu tenho essa oportunidade, todos os meses eu tenho energia o suficiente em todas as minhas camadas, desde as mais densas às mais sutis, eu tenho potencialidade o suficiente para manifestar os meus sonhos, para criar a minha realidade, né? E para gerar frutos também, né? Para gerar essa cura por todas que estão por vir também. Então, quando a gente se conecta com esse momento da lua cheia, do verão, do norte, a gente traz sim um arquétipo da mãe nutridora, né? Que abraça e acolhe os seus filhos. Então, a gente está no momento de expansão, mas nós somos capazes de acolher também, né? Nós estamos no momento de expansão, mas que a gente quer compartilhar. É um momento de expansão, é que a gente quer que aquela pessoa também receba a nossa essência. A gente está no momento de erupção da nossa essência, nós estamos no momento de compartilhar. Então é um momento onde a nossa capacidade, o nosso arquétipo da mãe, ele tá mais vivo, né? Então é muito lindo a gente se conectar e se basear no nosso ciclo, dessa roda medicinal para o nosso ciclo menstrual, através da nossa psique, e que se baseia na nossa saúde. Porque quando eu compreendo, né, que eu tô num momento para fora, que eu tô me sentindo com uma libido mais vital, onde eu tô me sentindo com a pele e os cabelos mais brilhantes, onde eu tô para fora, onde eu já passei por essas duas fases no meu ciclo, então eu compreendo que eu vou ovular, né? Não como uma via de regra, e sim esse método da mandala medicinal são os sintomas secundários, né? Então, quando a gente fala das nossas emoções, da nossa psique, quando a gente fala dos arquétipos, a gente está falando de métodos secundários da percepção de fertilidade, né? De consciência menstrual. A gente está falando de sintomas que são únicos de cada mulher. Não tem mulheres que vão se sentir de certa forma, tem mulheres que vão pensar de outra forma. Então, esse é um oráculo individual, é da mulher individual. A gente vai lá no nosso diário vermelho, que está no workbook, vamos registrar os nossos insights, as nossas alterações físicas e energéticas, e vamos começar a conciliar essa roda da lua interna com a lua externa. A gente vai começar a compreender esses movimentos e unir esses movimentos, né? E fazer com que eles representem a nossa interação energética e emocional aí, e de alma com a própria natureza, tá? Então, nesse momento ápice, onde a gente, dentro da ovulação hormonal também, a gente tem um pico de estrogênio, e após esse pico de estrogênio, começa a liberar a progesterona por conta da ovulação, é que a gente compreende também que ao chegar nesse topo da montanha, então a gente, dentro do nosso ciclo de vida, morte e vida, a gente retorna esse caminho novamente ao nosso altar de origem, novamente ao nosso mundo interno, e fazendo esse caminho de minguar. Então a nossa
lua minguante representa esse arquétipo da feiticeira. Então, olha quantas de nós que habitam um só coração, um só pulsar. Quantas de nós nos podemos ser, né? Como a gente nutre tanto um único arquétipo e a gente acaba esquecendo que somos todas elas, né? Que toda a sabedoria reside dentro de nós. Então, quando a gente chega na lua minguante, a gente se dá conta da feiticeira que nós somos, a feiticeira como alquimista, né? Então, a gente percebe todas aquelas que nós fomos ao longo do ciclo, né? Toda a manifestação, todo o ápice que a gente brindou e a gente começa a se recolher, a gente começa a juntar os nossos pedacinhos, a entender todas aquelas que nós fomos. O nosso arquétipo aqui da feiticeira são pétalas. Vou colocar como pétalas aqui no chão, onde a gente já está se desintegrando, já está se desfazendo. A progesterona, ela tem um ápice e ela começa também a ter uma baixada aqui a partir desse momento da fase lútea. O nosso cérebro e o nosso ventre continua se interagindo, então o útero ele manda essa informação lá pro cérebro, tipo, ei, a gente já ovulou, não houve uma fecundação. Então esse corpo lúteo que se forma a partir desse óvulo que não foi fecundado, né, ele faz com que o cérebro também libere um hormônio luteinizante. Vocês encontram ele como LH, tá? Também é uma sigla em inglês. O hormônio luteinizante, com que vai fazer com que esse óvulo seja reabsorvido, esse não mais óvulo, na verdade agora ele já é um corpo lúteo, e ele vai ser reintegrado para o nosso corpo. Então, até mesmo toda a nossa potencialidade cíclica, ela é reabsorvida. Né? Não, o sangue menstrual, ele não é a nossa ovulação. O sangue menstrual é outra coisa, são as paredinhas do endométrio. A gente vai ter uma aula só sobre a lua, só para falar sobre isso, né? Vamos caminhando aqui o nosso campo cíclico, né? A nossa dança com a lua. Então é nesse momento onde o nosso corpo lúteo se desintegra, o corpo reabsorve, a nossa feiticeira alquímica também reabsorve todas que nós fomos, ela seleciona aquilo que nós não mais precisamos ser para o novo ciclo, né? Como um filtro, né? Um filtro minguante, onde ela pega todo aquele brilho da lua e começa a separar, começa a desintegrar, começa a ver o que vai, o que fica, ou né, como que a gente vai começar a se situar para o novo ciclo. Então é nesse momento em que muitas mulheres elas têm então a TPM, né, o que chamam de tensão pré-menstrual, mas que a gente aqui subvertendo esse sistema patriarcal e dando voz à nossa própria história, a gente vai chamar de tempo para mim. Então é um tempo onde a gente precisa compreender também que é uma baixada, que a gente está saindo do topo lá, do ápice da nossa ovulação, a gente está saindo do topo da montanha, do topo, né, da nossa expressão, desse compartilhar a nossa expressão, e começamos a minguar de retorno a nós mesmas. Então, é um momento onde esse tempo para mim me permite que eu entenda e me perdoe, né? Entenda todas que eu fui, perdoe todas aquelas que me habitaram e né, todas aquelas que fizeram parte do meu ciclo e olhar para ela. A própria seiva da natureza vai voltando ao caule, né? Vai voltando às raízes. Então todo aquele ápice, né? Tudo o que esteve para fora vai retornando desde a ciclicidade da própria terra, a ciclicidade da lua também e a ciclicidade feminina. Então nós fazemos parte desse todo. O nosso ventre feminino, o nosso ciclo menstrual é um oráculo divino, é uma fonte de sabedoria feminina e que nós podemos atuar com ele, né? Nós podemos utilizar como ferramenta de autoconhecimento. Então, nesse momento da minguante, né, da lua minguante, esse momento da fase lútea, até o próprio nome sugere esse luto, né, essa morte para o renascimento, é que nós podemos adentrar os conhecimentos da própria natureza. Então, a gente vai utilizar como arquétipo o oeste, onde o sol se põe, né? A gente vai utilizar da medicina do outono, também ali onde as folhas das árvores estão caindo para se renovar, né? Então a gente entende que esse movimento cíclico nada é um fim, né? E o círculo, ele é contínuo, ele nunca para.
né? Então o nosso ciclo feminino é essa oportunidade que a gente tem de vida, morte, vida, de renascimento, lua a lua, né? Então nesse momento a gente tem o pôr do sol, então 6 pm. E a nossa medicina xamânica, o nosso animal de poder desse momento é o jaguar. Então é essa onça que vem trazendo os seus movimentos mais lentos, né? Mais percebendo, tendo uma visão menos ampla e mais conectada com o seu aqui e agora, onde a gente vai também, como mulheres, tendo esse movimento mais letárgico, a gente vai trazendo no nosso corpo físico essa manifestação do retorno à nossa casa, a gente começa a ter os movimentos mais lentos, a nossa mente começa a não se focar tanto para as coisas externas, estar mais recolhidas nós mesmas. Então todo esse movimento cíclico a gente pode compreender como uma oportunidade. Então, a nossa oportunidade da lua minguante é de reavaliar os nossos comportamentos, né? É como mais uma joia para o nosso autoconhecimento. Muitas mulheres que não têm essa oportunidade de olhar a si mesma acabam colapsando, né? Entrando em erupção total, assim, não dando conta das suas próprias emoções, das coisas que falam, né? E acaba tornando mesmo esse momento de tensão pré-menstrual. É quando a gente compreende que é um momento delicado, que é um momento onde a gente precisa acolher as nossas emoções, que é um momento que a gente sabe que vai passar, a gente consegue então ter mais dinamismo com essa fase da feiticeira, né? Então a feiticeira, ela borbulha muito poder. Então é um momento muito lindo de fechamento de ciclo, né? É um momento onde a gente tem essa potência criativa para nós mesmas, né? Então, em todos esses momentos a gente tem uma oportunidade, né? Desde o nosso broto da lua crescente, que vai vicejando novos projetos, né? Que vai manifestando, que vai cocriando, né? Que vai realizando, que vai materializando. Até a nossa lua cheia, que vai, então, manifestando ainda mais, abrindo essa potência criativa desde o novo, né, para realizar desde o novo. Então a gente traz aqui da lua crescente esse manifesto de cocriar, esse manifesto de realizar, de colocar em ação aquilo que já esteve nos nossos insights. Aqui na lua cheia a gente traz essa potencialidade de desde o novo, desde o zero, a gente abrir uma nova semente, a gente manifestar os nossos sonhos. Na lua minguante, a gente tem essa oportunidade de recolhimento, né? De colocar todas as nossas fichas ali na nossa frente mesmo, conseguir compreender cada uma delas, conseguir então retornar ao início. É dessa forma que a gente vem fazendo essa dança e vem bailando até novamente chegarmos numa lua nova. Então, nesse momento da lua nova, é um momento onde o nosso corpo lúteo já foi reabsorvido, a progesterona já criou uma camada dentro do nosso ventre, ali do endométrio, né? Deixou o nosso endométrio fortalecido, e esse endométrio, por não receber os estímulos de uma fecundação, ele se descama, se desprega ali das paredinhas do nosso útero, começa a escorrer e trazer assim o início de um novo ciclo de uma lua interna e em conexão com o início de uma lua externa, né? Então, reiniciando tudo novamente, o nosso ciclo de vida, morte, vida, o renascimento que traz a lua nova e a menstruação. Nesse momento, o arquétipo que baila desde o nosso ventre é o arquétipo da sábia anciã. É aquela que sabe, aquela que passou por todo o ciclo e nesse momento ela manifesta seus poderes, ela manifesta sua sabedoria, ela compreende. Então é nesse momento da nossa menstruação em que os véus estão mais finos, como eu falei pra vocês, significa que a gente tá com o véu da espiritualidade, o véu do mundo físico muito aberto. Por isso que no nosso mundo físico, a gente acaba ficando mais cansada, mais recolhida, porque a gente está manifestando uma sabedoria universal, né? A gente está conectada com um movimento cósmico muito sutil e muito forte, porque a gente está dentro de um renascimento aqui, né? E nessa vida, como que a gente pode falar de um elixir da imortalidade mais poderoso do que o sangue menstrual, que nos coloca de retorno ao novo ciclo? Então, o nosso ventre, o ciclo inteiro fez esse caminho. Nosso ventre
vicejou, floresceu, minguou e vai renascer novamente. E assim por toda a fase proliferativa feminina, né? Desde a menarca até a menopausa, é assim que o nosso ventre, lua a lua, todos os dias ele funciona. É assim que o nosso ventre ele vai seguindo o seu caminho, a sua continuidade da própria vida, né? Da beleza da vida. E a vida como cíclica. Então, esse é um grande oráculo para a gente conectar a nossa psique, a nossa saúde e alinhar esses saberes femininos a realmente a nossa autogestão, tá? Então, é a partir desse oráculo onde a gente vai adentrar o jardim da escuta das nossas terapias integrativas, né, para acolher mulheres, para acolher o nosso próprio pilar de iniciação, para começar a compreender, né, as questões do nosso ciclo. Então, uma mulher que passa muito tempo para realizar isso, né? Qual que é a questão? A gente vai poder começar a utilizá-lo como uma fonte medicinal. Então, uma mulher que não ovula, né? Que demora aí, então, muito tempo mais para ovular, o que significa, né? Qual que é o medo dessa abertura, né? Qual é o medo de florescimento que vem com ela, né? Que vem enraizado no seu sistema? Uma mulher que tem uma menstruação escassa, o que é que ela tá com medo de despregar, né? De soltar? Por que ela não consegue liberar, fazer essa liberação natural, né? Essa limpeza natural? Então é através, sim, desse mapa arquetípico, dessa roda medicinal, que a gente vai começar a atuar com a ginecologia natural para o sangue menstrual, com a terapia menstrual e consciência menstrual. Tá? E outra coisa que eu quero trazer para vocês, né, que as mulheres que estão com um ciclo regular, que estão realizando essa dança física de uma forma tranquila, saudável, elas também podem se conectar com todos os insights da própria vida, né? A gente pode utilizar como oráculo, né? Não é simplesmente que vai sendo assim. E aqui está a grande magia dessa aula. Então, nem sempre o nosso ciclo menstrual interno, ele estará conectado com o ciclo da lua. Nem sempre você vai menstruar no mesmo dia que a lua nova, certo? Até porque o nosso ciclo, ele nem sempre vai ter 28 dias perfeitos. O seu ciclo pode ter 28, o outro ciclo ter 26, o outro ciclo ter 30, né? Nem sempre. Então, essa mandala nossa, da nossa lua interna, ela se modifica, né? Então, a gente pode menstruar numa lua cheia. E como é que a gente vai compor esse oráculo, né? Então, eu, que tô na minha fase menstrual, que tô no meu arquétipo da serpente, meu arquétipo da sábia anciã, que tô no meu arquétipo do inverno, de interiorizar, como que eu vou me manifestar se o mundo lá fora, né? Se toda a natureza tá manifestando o seu ápice brilhante. Toda a natureza tá no verão, tá, né, com o sol, tá florescendo e eu sou semente. Como eu posso utilizar essa roda medicinal para minha própria realidade? Né? Então é através do Diário Vermelho que a gente vai trazer esses insights, né? O que é que tem acontecido comigo? É esse ciclo, em especial, que eu tô falando que é assim invertido, onde as mulheres ovulam na lua nova, são chamadas as mulheres da lua vermelha, né? Então também há uma grande potencialidade aqui em ovular numa lua escura. Então quando toda a natureza está pronta para o novo, quando toda a natureza vai iniciar um novo ciclo, a natureza está zeradinha, ó, 00, iniciando um novo dia, iniciando um novo ciclo, né? Desde ali do arquétipo da semente, e você está ovulando, também podemos brindar esse oráculo, né? Também podemos compreender que esse momento para fora seu, em conexão com o movimento de início da Terra, traz uma própria medicina, né? E é dessa forma que a gente vai se conectando, né? Como que eu manifesto a minha sábia anciã, né, na minha menstruação, no momento em que a Terra está manifestando uma sabedoria alquímica? Ou ao contrário, se você menstrua numa lua crescente, né, como que a minha anciã se comunica com a minha donzela, né? Porque se a Terra, ela tá trazendo um arquétipo de inovação, de criação, né, de andamento, né, dessa continuidade, né, dessa saída do mundo subterrâneo, ascensionando a sua própria donzela, os seus primeiros passos. Mas você,
A sua lua interna tá menstruando, a sua lua interna tá desde a sábia anciã. Como é que você conecta com a sua donzela? Então, cada vez que a sua menstruação paira em algum lugar dessa lua, ela tá trazendo informações para você conectar com a sua própria medicina. Ela tá tratando de trazer os sinais especiais para você, para que você possa gestionar a sua saúde, a sua psique e trabalhar a sua alma feminina, né? E trabalhar, então, todas as percepções de autoconhecimento que você possa ter consigo mesmo. Então, essa roda aqui e essa roda de fora, elas se comunicam, né? São rodas muito lindas. Então, a gente consegue ter uma visão ampla do que é o nosso ciclo interno, em comunhão e conexão, uma visão ampla do nosso ciclo externo, né? Da lua externa. Então é dessa forma que a gente vai acabar caminhando e registrando e percebendo, né? Por que eu estou menstruando numa lua minguante? Por que eu estou menstruando numa lua crescente, né? O que é que está acontecendo? O que é que esse campo místico quer dizer para mim, né? O que a minha psique e o meu inconsciente está trazendo à superfície? Então é dessa forma que a mandala medicinal feminina, ela atua, né, através principalmente de um lugar muito intrínseco feminino, muito interno, inerente à vivência como mulheres, um lugar onde somente a psique e a alma feminina consegue pulsar e vibrar sem grandes explicações, mas sim desde um sentimento muito contínuo de conexão, né, com a terra, né? Me digam se tudo isso fez sentido para vocês. Essa é uma medicina muito antiga, do xamanismo, das culturas andinas, dos povos da tradição e até da Europa também, que trazem essa mandala medicinal como fonte de conexão das mulheres com a terra, né? Então nós somos a mulher oráculo, né? Nós temos essa conexão terra, lua e mulher. Nós somos o todo, nós somos todas elas, nós somos aquela que estávamos esperando. Então espero que essa aula tenha preenchido o coração de vocês, tenha trago algum insight a ser desperto dentro da psique de vocês. E seguimos conectadas, seguimos realizando esse lindo caminho com a medicina do sangue sagrado, no módulo Manto Carmesim. Rausch.